Boa noite a todos. Obrigada a você que está aí nos ouvindo já. Graça e paz. É bom estarmos nessa noite juntos novamente. E antes de começarmos a nossa escola bíblica, eu gostaria de deixar um versículo para nós, que acho que nesse tempo difícil que a gente está vivendo, né, de tantas incertezas, cada pessoa fala uma coisa para você. É uma notícia de um jeito, depois uma notícia de outro, e nós estamos assim, quase que perdidos nas informações. Mas eu quero te dar uma informação nessa noite que não muda nunca, que é a palavra do Senhor na nossa vida. Diz no Salmo 118, no versículo 8 assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em homens. Essa palavra tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. E ele diz assim: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Essa palavra fica no seu coração, Salmo 118, no versículo 8, que diz isso, porque é um tempo de incertezas para o mundo. Nem os homens sabem o que está acontecendo exatamente. E nem eles têm a informação certa do que está acontecendo. Mas uma coisa nós sabemos, o nosso cuidado vem do Senhor, a nossa vida está nas mãos de Deus, é o Senhor quem cuida de cada um de nós. Ele diz que Ele é o nosso refúgio e que o melhor de tudo que você pode fazer na sua vida é buscar o refúgio no Senhor e confiar nele. Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa paz. Paz, coisa que o mundo não está conhecendo nos últimos dias. Está todo mundo desesperado, está todo mundo apavorado. Mas nós que confiamos no Senhor, nós podemos descansar nele. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Então você pode descansar no Senhor. Eu queria começar com uma oração. Nós vamos orar pela sua casa, pela sua vida, pela sua família. E orar uns pelos outros, é o que a palavra de Deus nos diz, né? Vocês oram por nós, pela minha casa, nós oramos pela sua casa e pela sua família. Pai de amor, mais uma vez eu quero te agradecer por essas pessoas que nos ouvem nesse momento. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem cuidado de nós. A nossa esperança, Senhor, não está no governo, não está nas circunstâncias do mundo, do Brasil e o que o mundo está vivendo. A nossa esperança está no Senhor e aqueles que esperam em Ti jamais ficarão frustrados, é o que diz a Tua palavra. E se a Tua palavra diz, é verdade. Nós cremos que a verdade absoluta está na Tua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor entre em cada lar, em cada casa, ó Deus, em cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer paz, calma, alegria, descanso no Senhor, sabendo que o nosso médico, o médico dos médicos é Jesus Cristo. E nós te pedimos, Senhor, que de uma forma toda poderosa, toda especial, o Senhor venha atuar na vida dos teus filhos que nos ouvem. Vai tirando, Senhor, todo medo, toda apreensão, todo desespero, Senhor, vai tirando do meio do teu povo. Eu quero declarar, Senhor, vida abundante sobre a vida daqueles que nos ouvem. Senhor, eu quero nesta noite dizer que cada um deles não precisa se preocupar, porque o Senhor está cuidando de nós. Nós fazemos aquilo que os homens nos mandam, mas nós sabemos que o nosso guarda fiel é Jesus Cristo, é o Senhor, ó Deus, e que nós estamos guardados
guardados pelo teu poder. Ajuda-nos a crer nisso, Senhor, que a tua palavra é a verdade e que nenhum mal nos atingirá. Pai, que cada um de nós possamos ouvir a tua voz que consola, a voz do teu Espírito que age dentro de nós. Pai querido, fica conosco, nos guarda os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que cada lar, ó Deus, que nos ouve nesta noite, seja tocado pelo teu Espírito, pelo teu poder, seja guardado, Senhor, assim como no Egito. As pessoas passavam o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e a morte não podia entrar. Eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos que nos ouvem nesta noite. Eu quero declarar sobre a vida do povo desta igreja, de cada pessoa deste lugar, Senhor, que o teu sangue está sobre a vida de cada um deles e que a morte não poderá entrar. Esta malignidade, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos vida abundante sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Eu tenho certeza que aquilo que nós começamos ontem vai terminar hoje bem legal, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale com você, que você entenda a palavra de Deus, em nome de Jesus. Um beijo e até quinta-feira, amanhã, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Obrigado por entender o que aconteceu ontem, né? Problemas na conexão, problemas do mundo virtual, isso acontece em qualquer lugar. Mas nós vamos retomar a nossa reflexão, se podemos assim chamar, né? Alguns entendem como estudo bíblico, não importa, é um momento de reflexão para nós. Esses dias eu estava com uma pequena reforma na minha casa, e nessa pequena reforma, num momento eu comecei a conversar um pouco com o rapaz que estava realizando a reforma, e ele perguntou assim: qual é a sua profissão, Mauro? Eu falei: atualmente, no momento, eu não estou no exercício da minha profissão, eu estou no exercício da minha vocação. E ele ficou um pouco sem entender. Eu tive que explicar para ele que, na realidade, eu pastorei uma igreja, e por conta da minha ocupação, a minha ocupação atual é pastorear o rebanho do Senhor. Agora, quanto à minha profissão, eu sou luthier. Essa foi a minha primeira profissão que eu aprendi. Eu me formei em algumas outras áreas, né, quando eu era bem novo, mas a minha profissão atual, que eu não desempenho hoje, mas que sempre desempenhei, foi luthier. Luthier é aquele que, para quem não sabe, né, aquele que é fabricante e também conserta instrumentos musicais de corda. Então, durante muitos anos, desde cedo, meu pai sempre trabalhou com isso, então eu trabalhei também fabricando instrumentos musicais. E por conta disso, eu muito cedo tive que ser alguém muito atento a medidas. Por quê? Porque o instrumento musical, vou tomar como exemplo aqui o violão, por exemplo, ele é cheio de medidas, e medidas que precisam ser respeitadas. Quando você desrespeita algumas medidas, se não todas elas, você compromete toda a estrutura do violão. O violão tem várias partes, eu não estou aqui para falar de violão, mas apenas para dar uma pequena introdução ao assunto que eu vou falar hoje. Mas uma das partes muito importantes do violão é aquilo que nós chamamos de escala. A escala, para aqueles que são leigos no assunto, os músicos já conhecem muito bem, ela é a parte onde o nosso braço, para aquele que é direito, né, o nosso braço esquerdo fica sobre ela, onde tem aqueles risquinhos com pedacinhos de metais, onde o músico forma ali os acordes, faz algumas posições ali, né? O que acontece? Quando você vai colocar aqueles pequenos trastes que nós chamamos, ele tem que obedecer a um instrumento, uma ferramenta chamada escantilhão. Você bate o escantilhão ali e depois, quando você retira o escantilhão, fica todo desenhado o lugar que tem que ser feito o corte para que se possa inserir os trastes. Se por algum descuido, quando você bater o escantilhão naquela escala, você movimentar e não perceber, quando você serrar o lugar onde foi marcado o escantilhão, ele vai ficar serrado de uma forma errada, um pouco para frente ou um pouco para trás, e isso vai comprometer quando o músico for tocar. E a gente costuma brincar que o violão vai começar a mentir. O violão que era crente vai começar a deixar de ser crente e vai começar a mentir. Então, é muito importante, principalmente, essencialmente,
a medida da escala, os espaços que existem do traste. Aqueles espaços que existem não estão ali ocasionalmente. Eles não vão diminuindo de espaço porque se acha bonito ou por causa do tamanho do violão. Não. Ali existe uma lógica, existe uma técnica para que aquilo aconteça. Por que eu estou dizendo isso para você? Como eu disse muito cedo, eu comecei a aprender a mexer com medida. Hoje, o nosso assunto de hoje será sobre medida, mas medida de pecado. Talvez a gente possa perguntar para nós mesmos, mas o que é essa medida de pecado? Deixe-me tentar ilustrar para vocês, começando fazendo algumas perguntas para vocês aí de casa. Você pode tentar responder para você mesmo, e se alguém quiser arriscar alguma resposta, é claro que você tem a liberdade de ir pelo Face, né, que nós estamos. Ah, tá bom. Diz que vou anotar e passar para mim. Só não me faça pergunta muito difícil. A primeira pergunta é a seguinte: até quando Deus pode ser misericordioso sem, contudo, deixar de ser justo? O que eu quero dizer com isso? Será que Deus, ele corre perigo, entendo o que eu estou dizendo, tá? Ele corre um perigo que no exercício da sua misericórdia ou na aplicação da sua misericórdia, ele pode aplicar em excesso e deixar de ser justo com essa pessoa? Então, até quando Deus pode ser misericordioso sem comprometer a sua justiça? Eu vou responder aqui para você, não sei qual foi a sua resposta, mas a minha seria, até a sua medida de misericórdia. Algumas pessoas podem perguntar, mas pastor, Deus tem medida de misericórdia? As misericórdias do Senhor não são eternas, não são infinitas? Então, como ele pode ter uma medida de misericórdia? Será que quando Deus estabelece uma medida de misericórdia, ele não está deixando de ser misericordioso, porque ele vai ser misericordioso somente naquela medida? E quando ele atingir aquela medida que ele pré-estabeleceu para ele mesmo, então ele está deixando de ser misericordioso? E essa não é uma afirmação, é uma pergunta. Agora deixa eu inverter a pergunta para você. Será que ao aplicar agora a Deus a sua justiça em nós, ele pode nos privar da sua misericórdia? Vamos imaginar, no primeiro momento, Deus está aplicando a sua misericórdia para conosco. Mas será que a misericórdia de Deus, vamos colocar assim, em excesso, pode comprometer em ele ser justo? Nós sabemos que não, porque Deus é tanto misericordioso quanto também justo. Agora, será que o contrário, ao aplicar a sua justiça em nós, ele pode estar nos privando da sua misericórdia? Eu quero que você abra no livro de Êxodos, capítulo 33, verso 19. Eu quero que pegue a Bíblia para mim, por gentileza, aqui nesse cantinho. Êxodos 33, não, está aqui, isso atrás aí. Êxodos 33, verso 19. Pode deixar que eu acho aqui, professora, obrigado. Hein? Então vamos lá, junto comigo, tá? Êxodos 33, verso 19, meus irmãos, diz o seguinte: e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Se nós olharmos para esse versículo, parece que ele traz uma certa preocupação para nós. Por quê? Porque Deus está dizendo, nas palavras do autor aqui, que ele exerce a sua misericórdia, ele aplica a sua misericórdia em quem ele quiser, ou com quem ele quiser. E ele também diz ao mesmo tempo, no versículo 19, que ele terá misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia e terá compaixão de quem ele quiser ter compaixão. Será que quando Deus, vamos colocar de lado o que ele afirmou agora aqui e voltar para a nossa pergunta, será que quando Deus estabelece um limite da sua misericórdia para com um povo, ou para com uma nação, ou para com uma pessoa, ele está deixando de ser misericordioso? Eu vejo que não. Porque Deus, não é porque ele estabelece um limite para a sua misericórdia em relação a um povo, ele está deixando de ser misericordioso. Não, ele continua sendo misericordioso. E será que quando Deus ele aplica a sua justiça em nós, ele está deixando de ser misericordioso, ou seja, está nos privando da sua misericórdia? Por quê, meus irmãos? Porque quando a misericórdia de Deus é aplicada em nós,
Deus está mostrando que Ele está agindo pacientemente e Ele está nos dando uma oportunidade para que nós nos arrependamos do mal que estamos praticando. Seja esse mal individual ou seja esse mal coletivo. Sabemos que misericórdia, o que é? Não receber de Deus o que nós merecemos. E o que nós mereceríamos? Quando pecamos, receberíamos o castigo. No entanto, Deus contempla a miséria do coração do homem e Ele acaba sendo misericordioso. Então, Ele amplia um tempo para o homem, dando dentro desse tempo uma oportunidade para que o homem se arrependa. Mas não é porque Ele é misericordioso que Ele não estabelece um limite para Ele exercer a sua misericórdia. Deus, embora sendo um Deus misericordioso, e nós não sabemos qual é o limite dessa misericórdia, vamos colocar assim. Para ilustrar isso, antes de eu fazer uma terceira pergunta, eu trouxe aqui, eu não sei se vai dar para ver aqui, Liette, vê se vai dar para ver esse copo e esse outro copo na minha mão aqui. Vou colocar do lado, para tentar ilustrar para vocês o que eu estou querendo dizer. Vocês estão vendo este copo que aqui está? Vocês aí no Face devem estar vendo, tudo bem? Tá bom. Só estamos aqui ajustando aqui o foco do copo aqui. Ok? Tá bom. Nós vamos enxergar esse copo. Vou tirar até o que está escrito aqui na frente. Nós vamos enxergar esse copo e vamos fazer com que esse copo represente um povo, represente uma nação, ou represente uma pessoa, como você achar melhor. Pois bem, dentro desse copo você não sabe, mas existe uma medida de água. E essa medida de água contida dentro desse copo que está tipificando um povo, uma nação ou uma pessoa, essa medida de água que está dentro representa o pecado que esta nação, que este povo, que esta pessoa cometeu. Você não consegue enxergar. Por quê? Primeiro, naturalmente falando, esse copo não é o quê? Transparente. Então você não sabe a medida de água que está aqui dentro, que essa medida representa o pecado contido dentro deste copo que representa uma nação. Mas acontece que a nossa visão, por ser direta, ela é limitada, nós não sabemos. Mas Deus, como é um Deus que vê todas as coisas, Ele vê de cima. Então vamos imaginar, longe de mim ser isso, mas vamos imaginar que eu represente a pessoa de Deus. Eu estou vendo a medida que contém de água dentro desse copo, que é o pecado que contém dentro dessa nação. Pois bem, só que eu, sendo Deus, sei e estabeleci uma medida. Só que vocês que estão me assistindo não sabem qual a quantidade de água que contém desse copo. Então, eu vou primeiro eu vou pedir para a Eliette dizer para mim, eu vou jogar uma quantidade de água e ela vai dizer para mim assim, já chegou na medida ou não chegou na medida, tá bom? Você fica à vontade, eu vou colocar aqui, deixa eu só rosquear direitinho para não cair. E agora? Chegou? Chegou. Ainda não chegou, Eliette. Então vamos ver a pastora agora um pouquinho. Pastora Roseli, onde você está? Deixa eu rosquear dele para o pecado não cair para fora aqui. Sem olhar? Sem olhar, porque quem pode olhar aqui sou eu, tá bom? Acho que chegou. Chegou? Não, não chegou ainda. Pois bem, como eu disse para vocês, esse copo representa uma nação, um povo ou uma pessoa. E a água que contém lá dentro representa a medida de pecado. Eu vou continuar jogando água aqui, até que essa água atinja o limite que ela pode estar dentro do copo para que ela não venha esparramar para fora. Aqui chegou na medida do copo, ou seja, não pode mais colocar mais, porque se colocar mais uma gota, se posso assim dizer, ela vai o quê? Cair para fora. Deixa eu colocar aqui do lado, vou pedir para a pastora tirar agora aqui para não derramar tudo. Deus também tem essa capacidade. Enxergando o copo como uma pessoa, como um povo, como uma nação, dentro desse copo existe uma quantidade de pecado e que só Deus sabe. E Deus estabeleceu um limite, uma medida para esse copo que nos representa, que representa uma nação. Quando essa medida atinge, durante o tempo, vamos colocar assim, durante o tempo em que aquela água que representa o pecado está sendo jogada dentro daquele copo, é como se aquela nação, aquele povo, aquela pessoa estivesse acumulando o pecado. Por quê? Porque é um povo duro de coração, um povo que não se arrepende, e nós sabemos que o problema não é o pecado, o problema é a falta de arrependimento por causa do pecado. Então vai havendo um acúmulo de pecado dentro daquele copo. E o que acontece? Quando chega a medida estabelecida,
Deus então deixa de exercer a sua misericórdia e vai passar a exercer agora o quê? A sua justiça. Pois bem, você pode perguntar, pastor, que medida que é essa? Eu não sei. Olhando para o copo, Deus olhando, ele sabe qual é a medida que ele estabeleceu. E é a mesma medida que ele estabeleceu para a sua o quê? Misericórdia. Ou seja, durante o tempo que o copo está acumulando água, que representa o pecado, é o tempo que Deus vai exercer a sua misericórdia para com aquele povo, para com aquela nação, para com aquela pessoa. É o tempo que a pessoa tem e Deus deseja que ela se arrependa. No entanto, se num dado momento a medida for atingida, que foi o tempo em que Deus aplicou a sua misericórdia para com essas pessoas, as pessoas não se arrependeram, então Deus entra com a sua justiça. Talvez você pergunte a você mesmo, mas será que isso é verdade? Eu quero fazer uma pergunta e depois eu vou te responder. Deus se cansa de mostrar a sua misericórdia? Você que está em casa, você pode responder, pode colocar um sim ou um não. Será que Deus, sendo Deus amoroso, e nós sabemos que a misericórdia de Deus é uma das faces da expressão do amor de Deus, será que Deus cansa de ser misericordioso, sendo a misericórdia uma forma de Deus expressar o seu amor? Parece-me que nós estaríamos dizendo que Deus cansa de amar, e nós sabemos que isso não é verdade. Mas nós sabemos que a misericórdia, embora seja uma expressão do seu amor, no entanto, a palavra de Deus nos diz em Jeremias, eu quero que você abra comigo agora, Jeremias capítulo 15, primeiro, vamos lá para Jeremias, capítulo 15, eu acho que nós paramos exatamente aí ontem, vamos tentar retomar. Eu achei melhor nós começarmos do início para que aqueles que não nos acompanhou, possam nos acompanhar agora. Jeremias capítulo 15, verso 6. Algumas pessoas podem dizer assim, parece-me que até ontem algumas pessoas responderam, não, as misericórdias do Senhor são eternas, elas nunca acabam. Por conta disso, Deus jamais se cansa de mostrar a sua misericórdia. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Porque, meus irmãos, todos nós podemos ter opiniões e nós somos livres para termos opiniões. Mas no que diz respeito ao assunto que nós estamos tratando, a sua opinião sempre tem que estar embasada onde? Na palavra de Deus. Por conta disso, nós vamos sempre nos reportar à palavra de Deus. Jeremias 15, 6 diz assim, você me rejeitou, diz o Senhor. Você vive se desviando. Por isso, porei as mãos em você e a destruirei. Olha o que ele diz agora. Cansei-me de mostrar compaixão. Em outras versões você vai encontrar, cansei-me de mostrar a minha misericórdia. Agora, quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente se depara com essa verdade, porque acreditamos que aquilo que está escrito na palavra de Deus é a verdade. Quando nós nos deparamos, ele diz que ele se cansou de mostrar a sua compaixão. Mesmo um Deus amoroso, como ele é e nunca deixará de ser, ele estabeleceu um limite para expressar a sua compaixão, para expressar a sua misericórdia. Algumas pessoas podem pensar assim, puxa vida, fulano morreu. Se Deus tivesse dado mais uma chance para ele, quem sabe, em mais uma chance ele poderia ter mudado de vida. E eu estava conversando com a minha esposa esses dias, aliás, hoje mesmo, quando a gente levanta esse tipo de questionamento, a gente coloca em dúvida a justiça de Deus. Ou seja, se Deus tivesse sido um pouquinho, se a misericórdia de Deus tivesse estendido um pouco mais, certamente, ou talvez, nós não sabemos, mas sempre abrimos uma possibilidade de que talvez seria uma chance a mais e essa pessoa poderia agora dar uma direção real à sua vida. Então a gente acaba colocando em xeque o que é a justiça de Deus. Por quê? Porque quando eu penso que se tivesse dado mais uma chance para aquela pessoa, talvez ela mudaria, eu estou colocando em xeque a medida que Deus estabeleceu para ser misericordioso para com aquela pessoa. E que Deus não está sendo ao mesmo tempo que justo. E nós sabemos que isso não é verdade. Mas olha só o que o texto de Jeremias também, onde você está, só que agora volte no capítulo 13, verso 14. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu acredito que todos estão com a Bíblia aí, né? Então diz assim, ó, eu os despedaçarei colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz quem? O Senhor. Nem a piedade,
nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Eu sei que, às vezes, nós nos tornamos seletivos quanto à palavra de Deus. Ou seja, existem partes que despertam em nós um interesse maior e, por conta disso, nós achamos por bem colocar em relevo essas partes. Existem partes da Bíblia que não são tão agradáveis para nós, mas não deixam de ser verdade. Essa parte que Jeremias está dizendo, e Deus está usando o profeta Jeremias para falar com o povo, dizendo que nem a piedade de quem? A piedade de Deus. Nem a misericórdia de quem? De Deus. Nem a compaixão de quem? De Deus. Impedirá de Deus destruir esse povo, destruir essa nação. Então, qual seria a resposta? Deus se cansa de mostrar misericórdia? Sim, ele se cansa. Por quê? Porque, embora sendo um Deus misericordioso, ele estabeleceu um limite para ele ser misericordioso. E quando ele estabelece esse limite, ele estabelece um limite dentro da sua justiça. Ou seja, não vai ser mais por causa de uma oportunidade a mais que a pessoa perdeu a oportunidade de consertar a sua vida ou de ter um encontro com o Senhor. Deus, sendo um Deus onisciente, sabendo de todas as coisas, ele estabelece a medida de misericórdia ou a medida de pecado, ou seja, Deus não se agrada com o pecado, mas Deus, por ter dado ao homem o direito de fazer as suas escolhas, e dentre as escolhas que o homem faz, ele não faz sempre as escolhas certas, ele também faz as escolhas erradas. Deus, por conta disso, aplica a sua misericórdia, dando ao homem a oportunidade, nesse tempo que ele estabeleceu, de limite para a sua misericórdia, para que o homem venha a se arrepender. Todos se arrependem? Não. O que diz lá em Timóteo que o desejo de Deus é que todos venham o quê? Chegar ao conhecimento da verdade e venham se arrepender. Esse é o desejo de Deus, mas nós sabemos que nem todas as pessoas chegam ao arrependimento. Deixa eu dizer algo para você. Deus não deixa de ser misericordioso, ele deixa de exercer misericórdia quando a medida de pecado atinge a sua cota. Como eu disse para você, somente Deus sabe qual é a medida que ele mesmo permite que aquele povo, que aquela nação ou que aquele indivíduo venha cometer, para que ele deixe de exercer misericórdia, que levaria aquela pessoa ao arrependimento e passe a exercer a sua justiça. Embora as misericórdias do Senhor sejam inesgotáveis, e eu não estou dizendo que ela é esgotada quando ele tem um limite, não. Ela é inesgotável. Mesmo assim, ele estabeleceu uma medida para ele exercê-la para com o povo, para com a nação ou para com uma pessoa. Quero que você pegue sua Bíblia e abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 15, verso 16. Diz assim, olha, está em Jeremias, agora você volta lá para o início da Bíblia, né? No capítulo 15, no verso 16, diz assim: Na quarta geração, os descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Meus irmãos, existe um certo acúmulo de maldades a que as nações têm permissão de chegar. Veja que quando Deus permite algo, não significa que ele concorda com aquilo que ele está permitindo. Mas por conta do direito que ele deu ao homem de fazer as suas escolhas, então ele também permite que na escolha errada do homem, essa escolha permaneça. Então, existe um certo acúmulo de maldade a que as nações têm permissão de chegar antes de serem destruídas. E aí é que Deus está o quê? Aplicando a sua misericórdia. Mas que também a sua justiça não vai permitir que ultrapasse essa medida. A medida que ele estabeleceu de pecado para esse povo, para essa nação. Daniel capítulo 8, verso 23. Quero que você vá lá comigo em Daniel capítulo 8. Agora você vai ter que correr um pouquinho com a Bíblia, né? Está em Gênesis, vai para Daniel capítulo 8, verso 23, diz assim: No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Meus irmãos, existe um limite para a prática da rebelião. E quando esta chegar, ou seja, o limite da prática da rebelião, ela chegar até o seu clímax, juntamente virá a manifestação da ira de Deus.
Será que quando Deus manifesta a sua ira, ele está deixando de ser misericordioso? Não, porque ele estabeleceu uma medida de pecado. Até onde o homem pode ir, não deveria ir, mas até onde ele poderá ir, porque Deus também juntamente exercitará, aplicará a sua misericórdia com o propósito que o homem se arrependa. No entanto, se durante esse tempo da medida de pecado ele não se arrepender, chegar até o clímax, ou seja, até o lugar onde Deus permitiu que o homem chegasse, mesmo Deus não desejando, mas permitindo por causa das más escolhas do homem, então cessa a misericórdia de Deus e começa a entrar em ação a justiça do Senhor também. Eu quero citar um texto agora para você. Você não tem na sua casa, pelo menos a grande maioria das pessoas não devem ter em sua casa. Para que não fique apenas, e não seria apenas, porque a palavra de Deus para nós é da autoridade final, mas você vai encontrar esse mesmo princípio, ou seja, de medida de pecado, você vai encontrar esse mesmo princípio num livro considerado um livro apócrifo, que é 2 Macabeus, capítulo 6, verso 14. Você não tem, você pode anotar e depois, se você conseguir, leia lá em 2 Macabeus, capítulo 6, verso 14, você vai encontrar esse mesmo princípio sobre medida de pecado. Olha só o que diz. Como você não tem aí, preste atenção. Quanto às outras nações, o Senhor espera pacientemente, antes de puni-las, que tenham enchido a medida de suas iniquidades. Como é um livro que vocês não têm, numa passagem eu vou repetir, tá? Quanto às outras nações, o Senhor espera pacientemente. Veja que esse período em que Deus espera pacientemente é Deus aplicando a sua misericórdia, com o intuito de que esta nação, este povo, esta pessoa venha se arrepender, antes de puni-las, que tenham enchido a medida de suas iniquidades. Mesmo, meus irmãos, nesse livro que é considerado um livro apócrifo, nós encontramos o mesmo princípio que nos mostra uma certa medida de pecado estabelecida, não permitindo que os transgressores a ultrapassem, manifestando Deus assim a sua justiça. É mais ou menos assim, quando Deus termina a sua misericórdia, porque ele estabeleceu aquele limite para ele aplicar a sua misericórdia entre o exercício da sua justiça. Veja que o desejo de Deus não é destruir nações, não é punir pessoas, mas é que no tempo em que ele permite que o homem, dentro da medida que ele estabeleceu, para que o homem venha a pecar, mesmo não sendo o desejo de Deus, mesmo que isso entristeça Deus, mesmo que isso talvez venha até apagar o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, Deus permite, e é justamente quando o homem faz as suas más escolhas e infelizmente continuam na prática do mesmo pecado, é nesse tempo que Deus vai aplicando a sua misericórdia, dando ao homem a oportunidade de se arrepender. Mas isso não significa que não exista também uma medida, um tempo em que Deus exerce a sua misericórdia. Porque Deus não pode, e ele sabe muito bem disso porque ele é Deus, ele não pode exceder na sua misericórdia deixando de ser justo. Bem como ele também no exercício da sua justiça não pode nos privar da sua misericórdia. Portanto, Deus, ele sempre, na medida certa, ele lança sobre as nossas vidas tanto a misericórdia quanto também a sua justiça. Mateus 23, verso 32 diz assim, agora você está no Macabeus, que você não tinha, né? Corre agora lá para o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho, que diz assim, capítulo 23, verso 32. Acabem, Jesus dizendo, acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Aqui são palavras do próprio Jesus. Jesus está dizendo que houve um acúmulo de pecados cometidos pelos seus antepassados, os antepassados dessas pessoas, e que eles estavam dando prosseguimento, completando assim a medida permitida. Existem momentos na vida da gente que a gente vê algumas coisas sendo feitas que transgridem a lei moral de Deus. E parece
às vezes parece para nós que Deus está indiferente e que Deus não está vendo. Não, é que Deus está no exercício da sua misericórdia, tentando levar o homem ao arrependimento. Algumas pessoas podem dizer assim: pastor, mas Deus não sabe se aquela pessoa, aquela nação, aquele povo vai se arrepender? Por que Ele está indo tão longe, sabendo que eles não vão se arrepender? Porque, na realidade, aquilo que Deus estabeleceu, ou seja, a medida de pecado, ou seja, aquilo que Ele permitiu que o povo pecasse, na realidade, Ele estabeleceu justamente para mostrar para o povo, como prova de que Ele não deixa de ser misericordioso e não deixa de dar oportunidades, mas por causa da dureza do coração do homem, muitas vezes o homem não se arrepende. Por isso que essa máxima que eu vou dizer agora, nós já temos esse paradigma, nós temos pelo menos tentado derrubar aqui na igreja. Existe algo que as pessoas dizem assim: Deus ele só desiste das pessoas quando elas estão no caixão. E isso não é verdade. Existe um tempo em que Deus exercita a sua misericórdia, e esse tempo pode ser muito antes de a pessoa chegar ao óbito, com o intuito de que essa pessoa venha o quê? Se arrepender também. Eu quero citar uma outra passagem para vocês que está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 16. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 16. Deixe-me fazer um parênteses aqui. Algumas pessoas dizem o seguinte: fulano ou beltrano ou ciclano ainda não se converteu porque não chegou o tempo dele. Essa máxima nós temos derrubado aqui na igreja. Por quê? Porque isso já virou um jargão dentro das igrejas evangélicas. Fulano não se converteu, mas porque ainda não chegou o tempo dele. O tempo que eu sei é o tempo que a palavra de Deus nos anuncia. E qual é esse tempo? A Bíblia diz assim: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Qual é o tempo da pessoa se arrepender, de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo e nascer de novo? E nós sabemos que o novo nascimento não depende do homem, mas depende de Deus. Mas o entregar a sua vida para o Senhor é uma atitude do homem. Obviamente nós, como cremos que Deus deu ao homem a capacidade de decidir, então existe aquilo que nós chamamos de graça preveniente. Pode ser para um outro momento, nós podemos falar sobre isso. Então, nesse momento, o homem toma a decisão. É nesse momento que Deus está dando a oportunidade dele reconstruir a sua vida e de que Deus opere nele o novo nascimento. Então, essa história de que não chegou o tempo ainda do A, do B, do C, o tempo é quando a pessoa ouve a palavra de Deus. Eu comecei a ouvir a palavra de Deus com a minha avó. Eu não nasci num lar evangélico, muito pelo contrário. Minha avó partiu, eu era muito novo, eu tinha meus 12 anos de idade, e eu me lembro quando ela me chamava para que eu lesse algumas histórias, com o pretexto de que ela não enxergava muito bem, era a conversa dela. Ela enxergava bem, pedia para que eu lesse algumas histórias e depois ela, de certa forma, me discipulava ali. Depois minha avó faleceu, eu fiquei muito longe da casa do Senhor, e depois, numa outra situação, o Senhor me levou e eu tive um encontro com o Senhor. Então, qual é o tempo de você ter um encontro com Deus? É quando você ouvir a palavra. Você que está em casa já ouviu a palavra do Senhor? Você que ainda não entregou sua vida a Cristo? Então, esse está sendo o tempo. Não deixe para mais tarde. Por quê? Existe uma medida de pecado. E nós não sabemos, mas Deus sabe. Então, não endureça o seu coração, entregue sua vida a Cristo. 1 Tessalonicenses 2,16 diz assim: esforcem-se para nos impedir que falemos aos gentios, e esses sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira. Vou repetir. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 16. Esforçam-se. Ele estava dizendo de pessoas que estavam se esforçando para impedi-los que falassem das boas novas do Evangelho aos gentios. E os gentios fossem salvos quando ouvissem as boas novas. Como esse esforço vinha por parte de pessoas que eram contra a pregação da palavra de Deus, ele diz assim: dessa forma, essas pessoas continuam acumulando os seus pecados. Sobre eles, finalmente, veio a ira de Deus. Ou seja,
Aqui o autor reforça a ideia, meus irmãos, de que o acúmulo de pecados atingiu a sua totalidade agora, trazendo consigo a manifestação da ira de Deus. Ou seja, durante algum tempo essas pessoas estavam trabalhando, tentando impedir que os discípulos de Cristo anunciassem as boas novas do Evangelho. E Deus, no exercício da sua misericórdia, foi permitindo que eles fizessem aquilo que não deveriam fazer. Mas com o intuito de que eles se arrependessem, Deus exercitou a sua misericórdia, aplicou a sua misericórdia, até o momento em que a medida de pecados acumulados por eles chegou à sua totalidade, chegou ao seu clímax. E aí então veio sobre essas pessoas a sua ira. Quero que você abra comigo também no livro de Êxodos, capítulo 34, verso 6 e verso 7. Diz assim, como é um livro bem fácil, você pode pular lá para trás, é o segundo livro da Bíblia, capítulo 34, versos 6 e 7, diz assim: E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Que maravilha esse Deus! Mas olha o que o autor diz agora. Contudo, não deixa de punir o culpado. Embora Deus, aqui nos deixa bem claro o perfil de Deus. Não a totalidade do perfil de Deus, mas pelo menos apenas umas centelhas daquilo que é Deus. Ele diz, um Deus que é compassivo, um Deus que é misericordioso, um Deus cheio de paciência, cheio de amor, de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, perdoa a rebelião e perdoa o pecado. Contudo, esse mesmo Deus não deixa de punir aquele que é culpado. Por quê? Por que Deus não pode deixar de punir o culpado quando no tempo que ele deu a esse que agora é culpado, ele não se arrependeu? Por que ele não pode deixar de punir? Porque ele deixaria de ser o quê? Justo. Então, ele, ao mesmo tempo que ele oferece oportunidade para que o homem se arrependa na aplicação da sua misericórdia, agora ele precisa executar a sua justiça para que ele não deixe de ser um Deus o quê? Justo. Sendo ele um Deus justo. Aqui aprendemos que a misericórdia divina, embora infindáveis, não ultrapassarão a justiça de um Deus justo. Tudo tem a sua medida. Romanos 1, quero que você também abra, nós estamos finalizando a nossa reflexão. Romanos 1, 24, 27 e 28. Diz assim: Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Veja que nesse primeiro momento, é como se você ouvisse alguém dizendo, eu abro mão. Até aqui eu concedi a eles oportunidade para que eles se arrependessem. Na aplicação da minha misericórdia, ou seja, a minha misericórdia nada mais é do que não dar a eles aquilo que eles merecem, seria o castigo. Mas como sou um Deus misericordioso, serei longânimo, ou seja, que também é uma face do que? Do amor de Deus. E nessa longanimidade, Deus também está expressando o que? A sua misericórdia. Contemplando a miséria que o coração do homem se encontra, Deus torna-se longânimo, dando a oportunidade para o homem. Mas nesse momento, por razões que só Deus sabe, ele estabeleceu uma medida. Ele diz, até aqui fui misericordioso e longânimos. A partir desse momento, agora eu os entrego para eles irem aonde eles querem ir, segundo o desejo do seu coração. Só que agora agirei com justiça. A outra parte, parte B. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, tais como homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, veja que essas pessoas não foram pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. Não. O autor está dizendo que eles, embora foi apresentado a eles, foi dado a eles a oportunidade de ter o conhecimento de Deus, eles desprezaram, eles rejeitaram conhecer a Deus. Então, ele quem?
ele, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O castigo que veio sobre essas pessoas é a manifestação da justiça de Deus, porque no tempo da aplicação da misericórdia de Deus para com essas pessoas, que era o desejo de Deus que elas se arrependessem, eles rejeitaram conhecer a Deus. Então a medida de pecado foi o que? Atingida. E agora começa a aplicação da misericórdia de Deus. Apocalipse 2, versos 21 e 22, olha que texto interessantíssimo para nós refletirmos sobre esse mesmo assunto. Diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Veja que interessante, Deus está falando através de quem? De João, do apóstolo João, que existia uma certa pessoa na igreja, só que essa pessoa, ela praticava a imoralidade sexual. Estava levando outras pessoas a praticarem também. Só que mesmo quando ela praticava as imoralidades sexuais e também levava outras pessoas a praticarem, Deus não a punia e nem punia aqueles que estavam na mesma prática dela. Deus estava aplicando a sua misericórdia, dando a eles e a ela, esse personagem aqui, tempo para que se arrependesse. Só que num determinado momento, onde chegou a medida de pecado desta pessoa, então Deus diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Ou seja, Deus permitiu, dentro de uma medida de pecado, que essa pessoa, juntamente com outras, viesse a pecar, mesmo sendo do desagrado dele. Mas Deus diz: mas ela não quer se arrepender. Então agora cessa a minha misericórdia e eu entro no exercício da minha justiça. Qual seria a justiça que Deus faria? Se a misericórdia é deixar de dar ao pecador aquilo que ele merece, seria o castigo. E a misericórdia nada mais é o quê? Da expressão da longanimidade de Deus para que o castigo que o homem merece receber, Deus dá oportunidade nesse espaço de tempo para ele se arrepender, para que não receba. Quando ele não se arrepende, então cessa a misericórdia e entra o exercício da justiça. O que é a justiça? Nada mais é de que dar ao homem aquilo que ele merece, que é o castigo pelo seu pecado. Meus irmãos, eu quero terminar essa reflexão de hoje citando o texto de Tiago, capítulo 5, verso 19 e verso 20. Diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. 2 pontos. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Obviamente, esse perdão de pecado não é a pessoa que trouxe a pessoa que estava distante, mas é para a pessoa que estava distante. Ele está dizendo, se você conseguir trazer uma pessoa que um dia estava no caminho do Senhor, mas por alguma razão ela se afastou dos caminhos do Senhor, e por conta disso, nós sabemos que a palavra de Deus fala sobre o arrependimento tanto quanto um ato como uma concessão de Deus. Ou seja, arrependimento é cumprimento de um mandamento, por isso que a Bíblia diz arrependei-vos. Mas a Bíblia também nos diz que é Deus que concede o arrependimento. Isso pode ser um assunto para uma outra aula também. Como é que Deus concede o arrependimento? Quando o homem se aproxima dele. Então o homem pode se enxergar como ele é e como ele está, e por conta disso, Deus abrindo a sua visão dele se enxergar como ele está, então ele pede a Deus, ele se arrepende e pede a Deus perdão dos seus pecados. Então, pessoa que se afastou muito tempo do Senhor, está afastada há muito tempo, existem pecados que ela vai cometendo que para ela deixa de ser pecado. Ou, mesmo que não deixe de ser pecado, comece a passar por ela sem que ela perceba. E isso vai gerando um acúmulo de pecado. E o acúmulo de pecado vai levando aquela pessoa até a medida estabelecida por Deus. E nem tudo está perdido, porque nesse tempo em que ela acumula pecado, porque ela não se arrepende do pecado, vive na prática dele, Deus sendo um Deus amoroso, expressando o seu amor através da misericórdia e sendo longânimo, então o que ele faz? Vou dar tempo para que ela se achegue a mim e se arrependa dos seus pecados. E se arrependendo dos pecados que estavam acumulados,
Quando nós nos arrependemos, confessamos, Deus nos perdoa, retomamos a nossa vida com o Senhor verdadeiramente. Mas quando isso não acontece, então existe um acúmulo de pecado. E havendo o acúmulo, existe a possibilidade de chegar na medida. E quando chega na medida, cessa a misericórdia e começa a aplicabilidade da justiça de Deus. Meus irmãos, o que eu quis trazer para vocês dentro dessa reflexão? Que Deus é um Deus severo? Que Deus é um Deus que castiga? Não, eu vejo muito pelo contrário. Eu vejo os dois lados. O nosso Deus, ele é um Deus que sempre será misericordioso e sempre será justo. Sempre exercerá a sua misericórdia no tempo que ele achar por bem exercer a sua misericórdia, bem como nós vimos no livro de Êxodo, que ele fala sobre o quê? Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ou seja, ele está dizendo, não que ele faz acepção de pessoas. Não, Deus não faz acepção de pessoas. No entanto, ele está dizendo, eu terei misericórdia de quem eu quiser. Até aqui eu quis ter misericórdia, mas aqui ele atingiu a medida de pecado e não se arrependeu. Portanto, não terei mais misericórdia. Agora eu vou aplicar a minha justiça. Deus, sendo um Deus misericordioso e sendo um Deus justo, ele nunca será em excesso misericordioso a ponto de comprometer a sua justiça e nunca será em excesso justo a ponto de nos privar da sua misericórdia. Ele será sempre na medida exata, porque ele é Deus e ele é perfeito. Com essa reflexão, eu quis levar você, ou vocês que estão em casa, a pensar que com o pecado não se brinca. Embora Deus seja um Deus misericordioso, está sempre pronto a nos perdoar. Mas existe um limite, não que nós estabelecemos para Deus, porque nós não podemos estabelecer limites para Deus. Mas Deus estabeleceu um limite para Ele mesmo no exercício da sua misericórdia. E Ele respeita aquilo que Ele mesmo estabeleceu o quê? Para Ele. Bem como também, quando ser justo, Ele sabe o momento exato de ser justo. Por conta disso, eu quero que você repense na sua vida. Não permita que pecados sejam acumulados na sua vida. Não viva uma vida de pecado. Não pense que Deus faz vista grossa para o pecado. Mesmo sendo misericordioso, Ele será justo e não deixará de punir se você não se arrepender. Porque muitas vezes não somos punidos por um pecado, não estou generalizando, mas por determinado pecado que cometemos, porque nos arrependemos há tempo. E por conta disso, como Deus é misericordioso, nós confessamos, Ele nos perdoa e retomamos a nossa vida com o Senhor. Mas isso nós devemos encarar com seriedade, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se na sua vida existe alguma prática de pecado, mesmo que seja oculta, porque a Bíblia fala sobre os pecados evidentes e os pecados não evidentes, ou seja, aqueles pecados que são conhecidos publicamente e aqueles que não são conhecidos publicamente, mesmo que eles sejam visíveis. Eu quero que você reflita sobre isso. Por quê? Porque o nosso Deus deseja muito que eu e você, que todos nós, uma nação, nós estamos vivendo um momento delicado da nossa nação. E não estou aqui fazendo um julgamento, mas apenas trazendo uma reflexão para você pensar. Nós temos visto que nos últimos anos, a humanidade, parte da humanidade, tem zombado de Deus, tem escarnecido de Deus, tem muitas vezes tentado denegrir a imagem de Deus. Deus nunca deixará de ser quem Ele é e não comprometerá a sua santidade daquilo que Deus é. No entanto, Deus tem um limite para que as pessoas façam o que elas fazem contra a sua imagem, contra a imagem do seu filho. Nós sabemos aí que nos últimos tempos nós temos visto que pessoas, vamos dizer assim, vocês sabem do que eu estou dizendo, pessoas estão pegando ícones do Evangelho, como os apóstolos, a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e o próprio Deus, e transformado em pessoas quaisquer, atribuindo a eles coisas que, embora isso não altere o que Deus é, mas tenta ferir a nível nacional e internacional a santidade de Deus. E às vezes a gente vai assistindo isso, vai falando, parece que Deus não está fazendo nada, é porque Deus está esperando chegar à medida de pecado. E nesse tempo que Ele espera,
mesmo eles sendo oniscientes, sabendo se vão se arrepender ou não vão se arrepender, o desejo de Deus é que essas pessoas se arrependam a tempo, para que Ele possa perdoá-las e eles possam ter uma vida com o Senhor. No entanto, quando Deus estabeleceu essa medida de pecado, quando ela atingir, Deus entrará com justiça. Nós estamos vivendo um momento em que talvez algumas pessoas estão dizendo assim, mas será que algumas pessoas não estão pagando por erros de outras pessoas? Quando você percebe que a chuva vem para as pessoas boas e para as pessoas ruins. O sol vem para as pessoas boas e para as pessoas ruins. O ar está aí tanto para aquele que é honesto quanto para aquele que é um bandido, um estuprador. No entanto, haverá um momento em que, de uma forma particular, Deus vai tratar especialmente com cada pessoa, ou com cada povo, ou com cada nação. Então guarde essa palavra no seu coração, meu irmão e minha irmã. Deus nunca comprometerá a sua justiça por conta de exceder no exercício, na aplicação da sua misericórdia. Também Deus jamais aplicará a sua justiça nos privando da sua misericórdia. Sempre será na medida. Então, que a medida do pecado na sua vida ou na vida de pessoas que você conheça nunca atinja a plenitude, porque aí cessará o tempo da misericórdia. E no exercício da justiça, Deus fará justiça. Deus abençoe. Gostaria de orar com você agora para terminar. Quero convidar minha esposa, a pastora Roseli, para terminar aqui em oração. Agradecer a nossa irmã Eliette que está aqui nos filmando. Ontem a gente tentou e não conseguiu, mas o Senhor foi bom, a trouxe aqui para nós. Obrigado, Eliette. Que Deus a recompense por isso, viu, querida? Amém? Vamos orar então, pastor? Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos por esse período, por todo o aprendizado. Te louvamos, ó Deus, porque conhecemos uma porção da Tua Palavra e isso é tão bom. Que nós possamos viver aquilo que conhecemos. Amém. Porque não basta termos conhecimento, nós precisamos conhecer, prosseguir conhecendo e vivendo aquilo que conhecemos. Ajuda-nos a ter uma vida de santidade, uma vida que agrada o coração do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Fica com cada pessoa. Abençoa cada pessoa que nos ouviu nesta noite. Abençoa a casa, a família, guarda, livra de todo mal. Cobre com o teu sangue precioso essas vidas, porque elas são preciosas para ti, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, os anjos guerreiros do Senhor, com a espada desembainhada, estejam ao redor do teu povo, abençoando, livrando, guardando, Senhor, não permitindo, ó Deus, que doença alguma venha sobre a vida dos teus filhos. Ao contrário, que o Senhor seja uma coluna de fogo ao redor de cada um deles, livrando, Senhor, de todo mal. Cobre-nos com o teu sangue e nos abençoe, em nome de Jesus. Uma boa noite a vocês, Deus abençoe. Amanhã nós vamos fazer o nosso culto por aqui também. Então, se você puder e quiser, às 8 horas da noite estaremos aqui. Deus abençoe. A bênção, pastor. Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, nos envie essa pergunta, bem? Nós não sabemos de tudo. Muito pelo contrário, somos muito limitados. Mas teremos o prazer, dentro daquilo que conhecemos, poder trazer uma resposta para você se alguma coisa ficou em dúvida dentro do seu coração. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Amém. Deus abençoe.